Antes de começar, eu gostaria de convidar, já que está o pastor aqui, para a gente fazer uma oração. Vamos lembrar que esse curso é para a gente aprender sobre mediunidade. E aprender sobre mediunidade é aprender sobre nós mesmos. E de onde partiu a ideia desse curso? Da espiritualidade. E com certeza a espiritualidade está aqui para nos acompanhar durante esse curso. Então, nada melhor que a gente entrar em sintonia com eles, né? Com a oração, para que eles tragam as intuições necessárias, o esclarecimento, o entendimento do que nós vamos compartilhar aqui nessa tarde, tá? Então vamos agora, procure sentar na posição confortável, eleve o seu pensamento agora, vamos acalmar, respira fundo, enche o corpo de ar, solta. Desligue seu pensamento de tudo que está lá fora e vamos agradecer por essa oportunidade que se inicia hoje, esse momento de aprendizado para cada um de nós. Enche seu peito de gratidão, concentre-se neste momento presente, no aqui, no agora, e vamos orar para Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que tenhamos um curso iluminado, de muito esclarecimento e aprendizado. Né? Mais uma vez repito, dúvida, pergunta, levanta a mão, pergunta, na hora, não fique acanhado, não fique com vergonha, nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, ok? Para quem chega, pode falar, Adri. Boa ideia, vamos fazer uma foto. Eu estou gravando a aula, mas a gente faz uma foto comemorativa. Boa ideia, Adri. Vamos lá então. Para falar de mediunidade, para entender sobre a mediunidade, a gente precisa entender tudo que nos cerca, tudo que está à nossa volta. A gente precisa entender sobre nós mesmos. A gente precisa entender que nós somos seres universais, que nós fazemos parte não só desse planeta, mas do universo. E nós interagimos com o ambiente, com as coisas, o tempo todo. Nessa primeira aula eu vou falar muito sobre essa questão das energias que nos cercam, como é o fundamento de tudo e onde a mediunidade se encontra nesse contexto universal. Então nós vamos falar muito hoje sobre energia, sobre como funciona a nossa realidade, certo? Então, resumindo, a nossa aula é sobre energia. Tudo que nos cerca, tudo no universo está em constante movimento, o tempo todo se movimentando. Tudo está interagindo entre si, causando impressões, agindo e reagindo entre si. Nós estamos nesse contexto. Nós também estamos imersos nesse universo, que não é o universo espaço sideral, o universo é tudo. É esse ambiente que nós estamos agora, é o ar que nós estamos respirando, é a realidade em que nos encontramos. Tudo é universo, certo? Então, tudo isso que está à nossa volta, nós, como seres universais, estamos interagindo o tempo todo com o universo, com o ambiente e com os seres à nossa volta, certo? E estamos alheios a isso. E aí, eu trouxe um conceito sobre mediunidade
de Herculano Pires, no livro que chama Mediunidade. O livro que ele escreveu se chama Mediunidade, capítulo 1. Isso está na apostila de vocês, tá? Mediunidade nos aparece como fundamento de toda a realidade. Olha isso. Mediunidade é o fundamento de toda a realidade. O momento da criação do cosmos é um ato mediúnico. Olha que profundo isso. O momento que foi criado o universo foi um ato mediúnico. Quando o Espírito estrutura a matéria para se manifestar na criação, constrói um elemento intermediário entre ele e a realidade sensível ou material. A matéria se torna o médium do Espírito. Olha que interessante. Assim, a vida é uma permanente manifestação mediúnica do Espírito e que por ela se projeta e se manifesta no plano sensível ou material. Ou seja, a mediunidade faz parte da criação. A mediunidade está no fundamento de tudo, na formação de tudo. A mediunidade, como eu falei aqui, que nós estamos interagindo e nos conectando o tempo todo com as coisas e ambientes e seres à nossa volta. A mediunidade é parte da composição dessa conexão. Essa conexão que existe, essa interação que existe no universo, a mediunidade está ali, entremeada nessa energia, nessa capacidade de interação que nós temos. A mediunidade aparece como fundamento de toda a realidade. O corpo físico é a ferramenta mediúnica do nosso espírito. Sem o corpo físico, não conseguiríamos interagir na matéria, não conseguiríamos estar aqui agora, nesta realidade reencarnatória em que nos encontramos. Portanto, ele é o médium do espírito aqui, nesse plano. Assim como, por exemplo, a serra, o serrote, é a ferramenta mediúnica do marceneiro, que utiliza essa ferramenta para atingir um resultado, que utiliza ela para atingir um objetivo. Então, a mediunidade, como fundamento da realidade, ela é um meio, uma ferramenta, para que nós, como espíritos, alcancemos o nosso objetivo maior, a nossa evolução. Então, estudar sobre mediunidade, como eu disse, é estudar sobre nós mesmos, sobre o que nos cerca, sobre o que está em nós, sobre a nossa realidade. Portanto, se estudar sobre mediunidade são todos esses itens, vamos entender um pouquinho como é que funciona esse negócio chamado matéria, já que nós hoje somos espíritos que usamos o corpo físico mediunicamente para agir sobre a matéria e interagirmos sobre a matéria. E como o ambiente em que nos encontramos afeta a nossa vida diretamente, vamos entender realmente o que seria esse negócio de matéria. E para começar a falar sobre matéria, vocês sabiam que a matéria em si, na forma vulgar como a gente a conhece, não existe? Sabiam disso? Alguém discorda? Se discordar, pode falar, por favor. Se você discordar do que eu estou falando, levanta a mão e fala. Mas o corpo nosso é matéria. Nosso corpo é matéria, nosso corpo físico é matéria. Você existe, mas a matéria não existe. Como não? Posso explicar. Eu vou explicar e vou passar um vídeo para vocês, que vocês vão entender claramente o que eu estou falando. Antes do vídeo, para vocês entenderem, vamos no fundamento, vamos partir da base da matéria. Vamos lá. Algum tempo atrás, alguém teve a seguinte ideia, um cientista.
Se eu pegar qualquer coisa, essa mesa, por exemplo, começar a partir ela, dividir ela, for dividindo a mesa, cortando em minúsculos pedaços, e for subdividindo, vai chegar um momento que eu vou chegar numa partícula minúscula, extremamente pequena, na qual eu não vou conseguir dividir ela mais. Acho que vocês já estudaram sobre isso na escola. Ou seja, chegamos ao átomo. Oi? Muito obrigado. Demócrito e Leucino. Isso. Muito obrigado. Eu não lembrava desse nome. Então nós chegamos no átomo, que é a partícula indivisível, entre aspas, a menor partícula da matéria. Para ele, naquela época, muito tempo atrás, o átomo era indivisível, não existiam mais partes, não teria como dissolvê-lo. Hoje, a ciência sabe, nós sabemos, que o átomo, sim, tem partes, ainda muito menores. Ele constitui de elementos o elétron, o seu núcleo, né, igual essa figura que vocês estão vendo aí. Ele tem os elétrons que ficam girando em torno na sua órbita e o núcleo. E o núcleo é formado de partículas. Eu estou só relembrando aqui para ficar bem claro para todos, tá? Às vezes me perdoe se eu estiver sendo muito detalhista, mas às vezes alguém está lembrando aí da época da escola, então a gente está fazendo uma releitura aqui. Portanto, o átomo é sim uma partícula divisível, tá? Ele é sim uma partícula que possui menores partículas em sua composição, tá? E ele constitui a matéria, ele é a base da matéria, é o micro do micro da matéria. Só que você percebe que ele não é só matéria, existe algo ali vazio, vou falar entre aspas, vazio. Agora, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer sobre matéria não existir, no modo vulgar na qual a gente a conhece. Preste atenção nesse vídeo. Ao pensar no universo, geralmente associamos este conceito com o espaço sideral. Mas na realidade, o universo é o todo. E um dos aspectos mais intrigantes deste todo é justamente a sua composição, detectada por instrumentos como este. E por falar em composição, do que é feito o universo? Nós até agora temos visto o fascinante macrocosmos, mas no episódio de hoje vamos fazer uma viagem por um universo diferente, aquele escondido dentro de um átomo. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo o que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo. Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos quem dariam nome a esta peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que finalmente foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. O ser humano sempre se questionou do que as coisas são feitas, né? Existe aquela
aquela máxima, né, dos 4 elementos fundamentais, a água, a terra, o ar e o fogo, que com isso você faria todas as outras coisas. Até que os gregos lançaram o conceito do átomo, que seriam pequenas bolinhas, que seriam a menor parcela da matéria, e que com essas bolinhas, como se fossem bloquinhos de Lego, você constrói todo o resto. Uma vez que o átomo foi observado, os cientistas se perguntaram se ele poderia ser dividido. Foi assim que descobriram que os átomos estão compostos de nêutrons, prótons e elétrons. Então, novas tecnologias se desenvolveram e os cientistas conseguiram dividir essas partículas, descobrindo que eram compostas de partículas ainda menores. Assim, novos descobrimentos nos levam cada vez mais dentro e mais profundamente ao mundo subatômico, nos permitindo conhecer partículas que vão desde bárions e mesons até os diminutos quarks, que por sua vez também são divididos em subtipos. Combinações de quarks podem formar centenas de tipos de hadrons, e só uma parte desses tipos tem sido observada até hoje. Mas a tecnologia continua avançando aceleradamente a fim de poder descobrir novas partículas. Que a gente conhece bem são aquelas partículas básicas que compõem o modelo padrão, que são os leptons, como elétrons, míons, tauns, neutrinos, ou os quarks e gluons, que são da interação forte. Tem alguns bósons da interação eletrofraca, né? E o fóton, que é da eletromagnética. Então tem esse conjunto de partículas, que é um número pequeno de partículas que compõem o chamado modelo padrão. Só que elas se misturam e se combinam para formar várias outras partículas. Então a gente tem prótons e nêutrons que não são mais partículas fundamentais, elas têm uma estrutura interna e são derivadas desse conjunto de partículas mais fundamentais. Então você tem um número enorme de partículas que são produzidas em processos naturais ou em laboratório, mas as básicas é um conjunto limitado. Então vamos estudar esse núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Nós sabemos que ele é positivo, mas ele é formado do quê? É uma nova bolinha rígida, né? Então você usando partículas menores, você começa a bombardear esse núcleo. Então você passa a descobrir que ele é formado basicamente por 2 partículas. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. O que é importante é que dentro dos átomos, prótons e nêutrons ficam estáveis. E eles ficam estáveis por causa de uma outra assimetria da natureza que mostra que prótons e nêutrons, na verdade, são faces diferentes de uma mesma partícula. E como são as mesmas partículas e são partículas que são quânticas,
e de um tipo especial chamado férmions, que tem um número quântico spin, chamado spin, que é um semi-inteiro, né, vale meio. Tem partículas que têm spin meio, partículas com spin inteiro 1. Então, essas partículas com spin semi-inteiro, elas são chamadas férmions e obedecem a uma regra que foi descoberta por um físico chamado Pauli, que vale para qualquer férmion, e que são partículas que que se comportam quanticamente, né? E essas partículas, elas não podem você não pode encontrar duas partículas no mesmo estado. E isso não pode acontecer. Então você não pode, por causa disso, você não pode colocar dentro de um mesmo nível nuclear mais do que 2 prótons, um com spin para cima, outro com spin para baixo, ou mais do que 2 nêutrons. E é isso que garante a estabilidade nuclear. Por isso que os prótons dentro do núcleo não podem se converter em prótons, porque energeticamente isso não seria possível. Isso garante a estabilidade nuclear. É uma propriedade quântica da matéria que permite o núcleo ser estável, né? Que mostra para a gente que por que o núcleo é estável. A forma mais simples da gente imaginar um átomo, por incrível que pareça, seria como um sistema solar. Você tem um corpo central, extremamente grande, massivo, tá? Que no caso do átomo é formado por prótons e nêutrons. Tá? A presença do nêutron ali facilita a convivência dos prótons entre si, que veja, prótons são positivos, então a tendência deles é ir embora. O que segura é a força nuclear forte, mas o nêutron sem carga ali no meio ajuda a fazê-los conviverem entre si. E ao redor desse núcleo você tem os elétrons. Nos primeiros modelos atômicos, esses elétrons estavam circulando em torno do núcleo como se fossem planetas, os planetas girando em torno do Sol, né? Hoje, sabemos que não é bem assim. Você não tem órbitas determinadas na qual você consegue determinar o elétron está nesse momento, nesse ponto. Você tem nuvens de probabilidade que indicam aonde aquele elétron pode estar, aquele elétron com aquela determinada energia pode estar ao redor daquele átomo. Essa região mais externa do átomo, chamada de eletrosfera ou camada eletrônica, é importante entender, ela é preenchida pelo elétron, ou para átomos maiores, os elétrons. Só que, geralmente, nós estamos acostumados por imaginar uma partículazinha girando ali, girando. A ciência não vê isso mais assim. A física hoje vê ali como uma religião onde você entende que há uma partícula presente ali. Então essa região é chamada de eletrosfera. Os átomos são realmente muito pequenos. Para termos uma ideia, um único grão de areia contém 22 quintilhões de átomos, ou seja, 22 seguido de 18 zeros. Cerca de 1 milhão de átomos alinhados lado a lado têm a espessura de um de seus fios de cabelo. Se um átomo fosse do tamanho de uma bola de golfe, proporcionalmente, a bola de golfe seria do tamanho da Terra. Mas, apesar de serem tão pequenos, os cientistas descobriram que os átomos contêm partes ainda menores. São feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo do átomo, que é 1/milionésimo de 1/bilionésimo de seu volume. Por isso, alguns cientistas afirmam que a matéria está composta, em sua maioria, por vazio, e que os átomos são 99,9% de espaço vazio. Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de um grão de arroz. Porém, pesaria mais que um estádio inteiro. Um exemplo disso são as estrelas de nêutrons. Se a massa destas estrelas pudesse ser pesada, uma colher de chá pesaria mais do que toda a população da Terra.
No final do século XIX, começo do século XX, uma experiência, ela pegou uma folha muito fina do átomo de ouro, que é um átomo pesado, muito fina, quase que ela tinha uma camada apenas de átomo formando aquela forma. E essa folha de ouro foi bombardeada com radiação alfa. Tá? Partículas alfa foram direcionadas para essa folha e se observou a trajetória dessas partículas ao passarem por aquela folha. O que se esperava? Se os átomos fossem bolinhas rígidas, que grudadinhas uma na outra, a expectativa era que as partículas alfa chegariam ali, bateriam e voltariam, como uma parede. Tá? Para surpresa, essas partículas atravessaram em sua grande maioria aquela folha como se ela fosse transparente, e sendo que algumas desviavam o seu caminho. Isso indicava que aquela folha era basicamente um grande espaço vazio, com alguns pontos muito densos que às vezes rebatiam as partículas e às vezes mudavam a trajetória delas. Ou seja, o átomo passou de ser uma bolinha rígida, indivisível, para algo pontual, bem pequenininho no centro, com um grande espaço vazio em volta dela. Alguns costumam dizer que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria, e é verdade. O átomo em si, a parte que é ocupada pela matéria é muito menor, mas muito menor mesmo do que o espaço do átomo como um todo. Quando uma minúscula partícula inconcebivelmente pequena, chamada muon, foi identificada, o renomado físico Isaac Rabi disse: "Quem concebeu isto?" Mesmo quando parece difícil conceber o tamanho impressionantemente minúsculo dos átomos e das partículas subatômicas, são suas interações que nos obrigam a confrontar os nossos pressupostos mais básicos sobre o universo. O mundo subatômico talvez seja até mais estranho do que o mundo relativístico. Porque você vê partículas se comportando como onda e ondas se comportando como partículas. Newton fez, no seu estudo sobre óptica, determinou que a luz é uma onda e provou que ela tem um comportamento como onda, difração, refração, reflexão, perfeito. Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, teve que tratar a luz não como uma onda, mas como uma partícula, que ao interagir com a matéria da célula fotoelétrica, transfere aquela energia, aquele quantum de energia, e gera energia elétrica, ou térmica, dependendo. Essa dualidade, poxa, é matéria ou é onda? São os dois. Depende do estado, depende do momento. Ela vai se comportar de um jeito, ela vai se comportar ou se apresentar de outra forma. No mundo subatômico, tudo é baseado em probabilidades. Nada é determinado. Tudo é baseado na probabilidade de algo acontecer ou não, de algo estar ali ou não, dela ir nesta direção ou não. Tem maior probabilidade ou não? Ou seja, por exemplo, você tem uma partícula e você quer determinar aonde ela está e para onde ela vai. O princípio da incerteza quântica diz que você tem que escolher um dos dois. Ou você determina onde ela está, com alta precisão, e você não vai ter a mínima ideia para onde ela vai, ou você determina para onde ela está indo, mas não vai ter a mínima ideia de onde ela está. E não é uma limitação experimental, digamos assim. Não, nós que não conseguimos medir, não somos capazes de medir. Porque a matéria se comporta desta forma. Estamos no
ensino intermediário, nós vemos aquelas órbitas dos elétrons em torno do átomo, né? Os orbitais S, P, né? Um no formato de esfera, outro no formato de um halteres. O que é aquilo ali? Aquilo ali é apenas um gráfico da posição de maior probabilidade de onde o elétron possa estar. Ele pode estar em qualquer lugar dentro daquela região. Aonde? Não tenho a mínima ideia, porque eu não tenho como determinar aquilo. Eventualmente ele pode estar dentro do núcleo, dentro do próton. Pode. Existe uma probabilidade calculada de que ele esteja dentro do núcleo. Tem? É maluco isso? Foge à nossa concepção. Você leva 2 fótons para cada lado do mundo, você altera o spin de um outro e o outro naturalmente muda lá do outro lado do mundo. Como? É algo que só a mecânica quântica explica e funciona. Você consegue experimentar isso. Mas é um mundo que foge à nossa concepção completamente. Os átomos são a base de tudo. Sendo assim, a cadeira ou sofá em que você está sentado neste momento é constituído por energia. Partículas em movimento colidindo umas com as outras, existindo e deixando de existir bilhões de vezes em bilionésimos de segundos. Sua cadeira pode parecer sólida, mas essa solidez pode ser uma ilusão. Tem peso, massa, forma e textura, mas pode não ser nada além de uma relação de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. As estruturas sólidas que nós observamos, elas são resultantes de átomos interconectados, e essa interconexão acontece ali na camada eletrônica. O que é a camada eletrônica? É a região onde o elétron está localizado. Então, se o elétron está ali e a interação se dá por elétron, a força que rege é a força eletromagnética. Ou seja, toda a solidez que nós enxergamos na natureza é descrita pela força eletromagnética. Você não consegue atravessar uma parede. Por quê? Porque você tem forças eletromagnéticas mantendo aquela parede firme, sólida. Você tem forças eletromagnéticas mantendo você sólido, que criam essa barreira. Então, para você conseguir fazer isso, você teria que romper forças eletromagnéticas que naquela escala são extremamente fortes. Extremamente fortes. Então você tem a força eletromagnética mantendo os elétrons em volta do núcleo, o negativo do elétron sendo atraído pelo positivo do núcleo, do próton. A força nuclear forte mantendo o núcleo coeso, né? E você tem todos os sabores, né? Você tem o átomo mais simples, um próton e um nêutron, o hidrogênio, 2 prótons e 2 nêutrons, o hélio, até átomos extremamente massivos, urânio, plutônio, e átomos que não existem, núcleos que não existem na natureza, criados pelo ser humano. Em grandes aceleradores, você pega 2 núcleos de átomos pesados, fazem eles chocarem e por alguns minutos aqueles 2 núcleos se fundem formando um novo elemento químico. Então aquilo que os alquimistas sonhavam em criar os elementos, né, transformar tudo em ouro, os físicos nucleares fazem isso com o pé nas costas. Tá? Só que há um custo tão grande que não vale a pena. Sai mais caro você produzir ouro usando acelerador que você comprando ouro na loja da esquina. Então não vale a pena. Mas é possível você criar ouro. Existe no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo. As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células formam sistemas: imunológico, nervoso, límbico, circulatório, entre outros. E esses sistemas formam um sistema muito maior e mais complexo, conhecido como você. De trilhões de átomos para um só você.
Você é feito de trilhões de átomos que se movem intensamente, indo e vindo, mas que conhecem exatamente sua posição dentro da hierarquia. Você é pleno de energia. A vida é uma etapa, é um gap que existe entre a física e a vida, porque você pega átomos inanimados que não têm consciência, que não tem nada, e eles formam uma célula que consegue trabalhar e agir independente sem ter um cérebro. Eu fico imaginando como que átomos, puramente átomos, moléculas, ela sabe o momento que ela tem que abrir para fazer uma cópia do RNA para produzir uma determinada proteína. Sinceramente, os biólogos descrevem isso perfeitamente, com uma precisão maravilhosa, mas quando eu olho de baixo para cima, olhando não de cima do ser vivo e descrever como ele funciona, mas quando eu vejo aquilo como átomos, eu não consigo casar as duas coisas. Existe um gap ali. Entende? Da mesma forma, existe um outro gap quando nós tratamos da cereja do bolo, que é o ser humano, nas duas concepções, que é o início do raciocínio. O único ser vivo nesse planeta que consegue fugir da seleção natural, que consegue mudar o seu ambiente, que consegue criar, que raciocina, que observa, que faz conjecturas. É um outro gap muito grande que nós não conseguimos. Em todos os aspectos, você precisa de algo chamado fé. Entende? E fé é acreditar em algo que você não tem provas. Senão ela deixa de ser fé, passa a ser fato. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante. Átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação. E esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o reconhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Assim, seja observando o cosmos ou simplesmente o interior de um átomo, ambos parecem constituir complexos universos, compostos por intrincados labirintos de conhecimento que os cientistas tentam conciliar. A própria realidade, que para nós parece tão compreensível e comum, poderia ser muito mais do que imaginamos. E até as nossas sólidas e concretas racionalizações poderiam ser uma ilusão ao não conseguirmos compreender aquilo que está além. Uma vida que vá além do que podemos ver e entender. E hoje, inclusive, os cientistas mais brilhantes, atualizados e bem informados são constantemente surpreendidos por esse além que existe no universo. Pelos mistérios de matéria e energia, o binômio essencial e irredutível, que transforma sem cessar, base de tudo que existe, desde a poeira interestelar até o ser humano. E que levou a Jeffrey Kluger a escrever em um de seus artigos publicados na revista Time: os cientistas estão tratando com algo maior do que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, por pelo menos um instante, com o espiritual. E aí, Marcelo? Realmente eu sou vazio. Deus, coisas assim, não vazio. Vocês perceberam
que a ciência chega num ponto onde ela não consegue ir mais. Você viu o que ele falou do gap? Tem um gap. Como um átomo sabe a hora que tem que interagir com o outro, formar uma molécula? Como que a célula sabe a hora que ela tem que duplicar o DNA dela, formar um outro RNA, formar outra célula? Emmanuel fala num dos seus livros que cada célula é uma individuação, ou seja, cada célula trabalha e tem consciência de sua vida. Ela trabalha para sobreviver, e ela funciona, e ela se alimenta, e ela trabalha buscando a sobrevivência de si própria e a reprodução de si própria. Então, cada célula do nosso corpo tem consciência, e todas as células juntas são gerenciadas, ministradas pela nossa mente. Esse gap que tem, você viu que ele falou de fé, chega num ponto que a ciência não consegue entrar mais. Por quê? Porque ele começa a bater num tabu, digamos assim, chamado religioso, que ele começa a entrar na parte divina, que é a causa de tudo. E aí a gente tem essa frase, por isso que eu mantive aqui, provando isso, né? Tratando com algo maior do que a mera física. A própria física sabe que existe algo maior que ela, que desafia a matemática e se choca, pelo menos num instante, com o espiritual. E aí eu reafirmo, matéria. Vocês lembram que falou? Você tem um átomo, 99% da área do átomo é vazio. Na verdade, a gente não pode falar que a matéria não existe, né? A matéria não é como a gente pensava que ela era. Porque a matéria ela é feita, ela é formada, ela existe, pelo deslocamento do átomo. Uma coisa que fica claro aí é que a ciência ela é materialista. E é por isso que ela não consegue explicar a outra parte. Você falou certinho. A matéria existe, ela está aqui, a gente experimenta. Eu usei isso de uma forma para chamar a atenção de vocês. Não existe da forma vulgar que nós a compreendemos. Por isso que eu completei a frase. Ela não existe da forma de achar que essa mesa é sólida. Que ela é... Eu consigo senti-la, bater nela, ela pode até me machucar. Se você jogar na minha cabeça, ela vai me machucar. Só que essa interação, essa sensação que eu tenho ao tocar a mesa ou qualquer objeto material é nada mais, nada menos que uma troca elétrica. É uma troca eletromagnética que você faz com os objetos materiais. É uma conexão eletromagnética que você tem com as coisas materiais. Olha que coisa louca isso. A ciência não consegue determinar onde a partícula do elétron, para onde ela está indo. Se ele consegue determinar onde ela está indo, ele não sabe onde ela está. Se ele consegue saber onde ela está, ele jamais vai saber para onde ela está indo. De tão aleatório, vou falar entre aspas, tá? Esse movimento é aleatório para a ciência. Igual a fé, você não vê. É, exatamente. Você não vê as moléculas, mas você sabe que ela está ali. Você não vê Deus, mas você tem a fé. E aí a gente falando aqui, tudo é vazio, o átomo é 99% vazio. Se o átomo é do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo é do tamanho de um grão de arroz, gente, olha isso.
Olha o tamanho da área vazia que existe na matéria. Em você, nós somos vazios. Meu Deus! Então vamos falar sobre esse negócio de vazio. Pergunta número 36 do Livro dos Espíritos. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Tem na apostila isso aí, tá, pessoal? Todas as citações que eu colocar aqui estão na apostila de vocês, tá? Resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Chegou no gap que ele falou que existe, que os espíritos trazem para nós. E aí, onde está a causa desse vazio? De onde vem esse vazio? Então vamos chamar de energia, já que são matérias que nós não conseguimos mensurar e entender. São tipos de matéria, porque, gente, a matéria, ela existe de uma forma mais sutil que a gente nem imagina que é matéria, até esse chão. Colônias. Exatamente. Aí a gente vai entrar na questão da frequência, que nós vamos falar na próxima aula. Tá bom, então vazio não existe. O que é a causa desse vazio? Alguém ousa aí chutar alguma coisa? Qual é a causa desse vazio? O que está ali? E aí? De onde vem? Tem alguma coisa por cima, que eu também não sou vazio. Caraca, eu estou tentando me acreditar, mas eu não sou vazio. Não, mas é. Mas igual você está falando, alguma coisa tem. Eu não enxergo, Ó. eu não vejo. Deus? Nós somos Deus, nós somos Deus. Nós somos deuses. Nós respiramos dele, nós somos dele e é ele. Ó, será? A tia Adriana está me Tia Adriana, ó. Tá bom, então o que é Deus? Já que esse vazio é Deus, é a energia que vem dele, por exemplo, vamos pensar de uma forma mais didática. Esse vazio é uma energia, essa energia vem de Deus. O que é Deus? Alguém sabe? Causa primária de todas as coisas. Questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema. Muito importante esse conceito. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E vem o comentário de Kardec. Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então tá bom. Então esse vazio que não existe é algo que nós não entendemos, não compreendemos. Que tem a causa em Deus. Por quê? Porque Deus é a causa primária. É a base de tudo. Esse é o conceito de Deus. É a causa primária de todas as coisas. Eu fui. Onde que eu fui? Lá na causa primária da matéria, que é o átomo. Nós vimos aqui todo esse conceito, o que a física entende hoje, como é esse negócio chamado átomo, como ele funciona, né? Então, nós fomos lá no átomo, na causa da matéria. Agora nós entendemos que o átomo não é a causa de tudo, e dentro do átomo tem algo, que é um vazio que a gente não entende. E a gente acabou de aprender que é Deus, porque é Ele a causa. E aí é onde ele falou de fé. Viu a conexão? Onde a ciência não vai a fé. Deus é a causa primária de todas as coisas. Bom, então vamos pensar o seguinte. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, essa energia tem origem em Deus. A energia universal nasce em Deus e permeia, e a partir dela surge todas as coisas, inclusive a matéria. Ok? Até aí, ok? Deus é a causa primária. É a energia que a partir dela surge tudo, inclusive a matéria. Bom,
Se tudo é energia, Deus é a causa. Tudo é energia, essa energia que forma os átomos, a matéria, tudo que existe. Se tudo é energia, o que sobra para o nosso pensamento? Pensamento também é energia. Pensamento também é energia. O pensamento ele é tão interessante porque a gente está, como eu falei, o nosso corpo físico é a ferramenta mediúnica do nosso espírito. O pensamento é a sua essência. Se você for no mais íntimo do seu ser, se tentar ir agora em de encontro com você mesmo, onde você vai? Para o pensamento. É do seu pensamento que nasce tudo, na sua vida, suas ideias. E a partir do seu pensamento você toma atitudes que vão trazer consequências e vão formar a sua realidade. Concorda comigo? Então a sua essência é o seu pensamento. E o corpo é a ferramenta mediúnica do espírito. Olha que massa isso. Se o corpo é a ferramenta mediúnica do espírito, e que o espírito, na sua essência, é o seu pensamento, o cérebro é a parte do corpo que funciona como um condutor desse pensamento. O seu cérebro físico, o corpo físico, ele é apenas um condutor do seu pensamento. O que ele faz? Transforma as energias pensamento, que nós aprendemos aqui, que pensamento é energia, então vamos chamar de energia pensamento. Portanto, se o cérebro é a ferramenta mediúnica do espírito, o condutor do seu pensamento, o seu cérebro transforma as energias pensamento em energias elétricas, eletricidade mesmo. Os seus neurônios lá no seu cérebro trocam informações eletricamente. Então, se o nosso pensamento emite energia pensamento, o cérebro é um condutor dessa energia pensamento, transformando ele em eletricidade. Um elétron se comunica com o outro por corrente elétrica, energia elétrica. Tá? Tudo bem, então nós vimos isso. Se o nosso cérebro é esse condutor, está ligado à nossa essência, à nossa mente, ao espírito, você para de pensar em algum momento de sua vida? Dormindo você não para de pensar, não? Será? Não, não para. A sua mente não para, tá? Não para, nenhum momento. Tanto é que o seu cérebro físico, quando você está dormindo, ele está sonhando. Ele está gerando pensamentos, tá? Portanto, se a sua mente não para, o seu cérebro é o condutor da sua mente, que é a sua essência, você gasta energia. Se o pensamento é energia, quer uma prova? O cérebro consome 20% de toda a energia do seu corpo físico. 20%. Só o cérebro. O coração, que é um órgão que bate o tempo inteiro, né? É um músculo que fica contraindo, trabalhando o tempo inteiro, às vezes mais rápido, outras vezes menos rápido, mas ele nunca para. Ele consome 10% de sua energia. Para vocês verem o quanto realmente o pensamento é energia. Aqueles aqui, não sei se todos trabalham aqui mais, né, com escritório, de coisas mais administrativas. Eu, por exemplo, trabalho mais sentado no computador, pensando o dia todo. Chega no fim do dia, eu estou exausto, como se eu tivesse carregado cimento nas minhas costas. E a gente cansa de verdade. Quando você estuda muito, a cabeça fica cansada, não fica? Energia que você está gastando, gente. É uma energia que nasce do seu pensamento, que transforma em energia elétrica no seu cérebro, que está consumindo as suas calorias do seu corpo físico. Entenderam? Então, pode falar. Quando a gente dorme, nosso pensamento, a gente acorda mais cansado. Às vezes você acorda mais cansado, porque você trabalhou muito mais. Mentalmente, voltando, quem é a sua essência? Seu pensamento.
Vamos dizer então que a sua essência, que é o pensamento, é o seu espírito. Se o seu pensamento, o seu espírito trabalhou excessivamente, você vai se cansar. E por causa da ferramenta mediúnica, corpo físico, ele vai receber essa carga de energia que foi gasta e vem a sensação de cansaço do seu corpo físico. Lembrando que tudo está interligado. Mente, corpo e espírito. Tudo interligado. Porque se você dorme, você fica ligado pelo cordão para você fica em desdobramento quando você está dormindo. E aí o que você faz lá reflete depois. Agora eu vou provar para vocês. Vou provar a força do seu pensamento. Já que a gente está no curso teórico prático, só que aí eu preciso da contribuição de vocês. Vocês fazerem o que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Se deixarem ser conduzidos por mim. Então vamos lá. Sente-se numa posição mais confortável. Vou pedir para você agora fechar os seus olhos e vai seguir a minha voz agora. Você vai seguir o que eu vou falar. Tudo que eu pedir você vai fazer na sua mente, tá bom? Não é para dormir não, viu, Léo? Vamos lá. Agora de olhos fechados, coloque sua mão sobre a carteira, quem está na carteira, põe sobre a perna, quem está na... E com a palma da mão virada para cima. Isso. De olhos fechados agora, você vai imaginar uma mexerica polcã numa das suas mãos. Imagine que... Fecha os olhos, Marcelo. Fecha os olhos. Imagine que numa das suas mãos tem uma mexerica grandona, polcã. Imagine que você está sentindo ela na sua mão agora. E você vai começar a perceber agora a textura da casca dessa mexerica, que está na sua mão, numa das suas mãos. Perceba agora a textura da casca. Se ela está mais quentinha, mais fresquinha. Sinta essa mexerica na sua mão. Agora, imagine ela, a imagem dela na sua mão. Que cor que ela é? Ela está mais verdinha, a casca verdinha, a casca um pouco mais amarelada, é daquelas que tem a casca fininha ou mais grossa. Imagine ela, veja ela na sua mão agora. Agora, você vai imaginar você descascando essa mexerica. Você vai ver essa mexerica e vai imaginar você abrindo, arrancando a casca dela, o som que aquela casca vai fazendo ao se desprender da outra parte da casca. E aí você percebe o sumo dela se desprendendo dela e vindo ao seu nariz. De repente, você começa a sentir o cheiro, aquele cheiro cítrico característico da mexerica. E aí você então olha para o gomo da mexerica que está aí na sua mão. E aí você tira um gomo dessa mexerica e coloca na sua boca. E a hora que você mastiga ela estoura na sua boca, enchendo a sua boca de caldo. E esse caldo enche a sua boca agora e você engole, sentindo todo o sabor da mexerica. Abra seus olhos. Quem aqui sentiu o gosto da mexerica? Seja sincero. Essa é uma pergunta boa para ninguém. Quem aqui viu a mexerica na mão? Quem sentiu o sumo dela, até ardeu um pouco o olho? Mas sentiu o cítrico dela? Tinha mexerica na sua mão de verdade? Viu o poder do seu pensamento? Mexerica pelo bolo. Você pôs um bolo na sua mão? Perfeito! Você mastigou o bolo, você que sabor que era o bolo? Cenoura. Cenoura! Você sentiu o gosto? Claro. Derreteu na boca? Deu até fome? Deu até fome. Percebeu a força do seu pensamento? Você transformou a energia do seu pensamento agora em algo palpável. Você sentiu o gosto, você viu. Apenas usando a sua mente. Isso prova outra coisa, além de que o pensamento é energia, que o seu corpo,
A sua mente e o seu espírito são uma coisa só. Tudo que você pensa reflete no seu corpo. Tudo que o seu corpo vivencia reflete na sua mente. Olha isso. Bom, está provado que o pensamento é energia? Todos concordam? Beleza. Então, pensamento é energia. Tudo no universo é energia, como pensamento. E onde está a causa de tudo? Deus. Então eu só tenho uma conclusão para fazer. Estamos para Deus, assim como os peixes estão para o oceano. Se tudo é energia, se os nossos átomos é 90%, 99% de energia, que a causa dessa energia está em Deus, nós estamos imersos em Deus, assim como os peixes estão imersos no oceano. Quer encontrar a Deus? Busque o seu próprio eu, seu próprio íntimo. E dele, e por isso, por nós estarmos imersos em Deus, porque Ele é a causa dessa energia que nos envolve, o pensamento divino nos envolve como um oceano. O pensamento divino é o oceano que nos envolve. Então nós estamos imersos no pensamento divino. E pensamento é a essência, né? Eu não falei que pensamento é a sua essência? Se o pensamento divino é a essência dele, e por estarmos imersos em Deus, nós temos dele a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Todo o poder criativo de Deus está em nós. Alguém tem alguma dúvida disso? Quantas coisas o ser humano já conseguiu fazer? Quantas tecnologias nós já desenvolvemos, aparentemente do nada? E de onde vêm as inspirações para as criações da ciência, das tecnologias que nós encontramos no mundo material hoje? Internet, energia elétrica, tudo que nós temos. Essa capacidade nossa de criar é porque nós somos parte de Deus, estamos imersos nele. Nós herdamos dele essa capacidade. Então nós temos a capacidade de Deus de criar, de transformar, nutrir. Nós nos conectamos com o ambiente o tempo todo e o nosso pensamento é energia. Fica mais claro para você entender onde a mediunidade está no estudo? Fica, não fica? Então, a mediunidade está na composição dessas conexões que são feitas no universo. E aí eu vou falar conexões energéticas, porque agora a gente sabe que matéria é energia. Então a matéria em si é energia que tomou uma forma mais densa material. Então, tecnicamente, a matéria é uma energia mais densa, como o Danilo até me questionou. Não, então a matéria existe, a gente toca, a gente vê. Você falou que ela não existe. Realmente, ela não existe da forma vulgar como a gente a conhece. Por quê? Porque ela é uma energia, uma forma de energia, para entendermos melhor, condensada, solidificada. E se nós, como espíritos, se nosso pensamento é a nossa essência, o que seria espírito então? Alguém arrisca falar o que é espírito? Bingo! Simples, curto, objetivo, direto. É isso. Tecnicamente, Allan Kardec nos descreve que os espíritos são individualizações do princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? Pensamento, mente. Assim como os corpos são individualizações do princípio material. Está na questão 79 do Livro dos Espíritos. Resumindo, nosso sábio professor, mestre Tiago, espírito é você, somos nós. Não tem mais o que falar. Gente, vocês não têm espírito, tá? Só para te avisar, você não tem espírito.
Você é espírito. O que você tem é um corpo físico, que você vai perder daqui a uns dias. Que está só emprestado para você vivenciar a sua experiência aqui nessa vida. Que a gente acabou de aprender que o corpo é uma ferramenta mediúnica do espírito. Olha isso, gente. Olha esse conceito, que maravilhoso. Portanto, nós não temos espíritos, nós somos espíritos, tá? Então, nós aprendemos o que é matéria, nós aprendemos o que é espírito, e nós aprendemos o que é Deus, causa primária de todas as coisas. Por que a gente está falando disso? Porque o princípio de tudo, chamado de Trindade Universal, tem na apostila também, é essa tríade que envolve Deus, Espírito e matéria. O princípio de tudo. Tá na questão 27 do Livro dos Espíritos, onde ele fala que o princípio de tudo é a Trindade Universal, Deus, Espírito e matéria. E que, para unir a matéria ao Espírito, existe um elementozinho aí chamado fluido universal. A gente vai falar muito sobre ele mais para frente. A gente vai falar muito sobre esse tal de fluido universal. Que é, basicamente, a energia que a gente está falando aqui. Essa energia que envolve a tudo, a todos no universo. E é responsável para conectar o nosso corpo físico ao nosso espírito. Pessoal, até aqui, tá beleza? Estamos já chegando no final, não vai demorar muito mais não, tá? Bom, então a gente sabe que o princípio de tudo é a Trindade Universal. Deus, Espírito e Matéria. Que o pensamento é energia. Que o nosso pensamento é a nossa essência, o nosso espírito. E ele é energia e eu provei aqui para vocês. Portanto, nós falamos lá no comecinho da aula que estamos interagindo o tempo todo com o ambiente, com os seres que nos cercam. Por causa dessas energias, gente, que está na nossa matéria, do nosso corpo físico, a energia que está no nosso pensamento. Quando nós estamos aqui no ambiente, temos aqui em torno de 25 pessoas, mais ou menos, cada pensamento aqui que você emite, cada um recebe o pensamento de cada um. Estamos trocando energias aqui o tempo inteiro. Vocês estão recebendo o conhecimento que eu estou passando e estão emitindo esses pensamentos de esclarecimento ou de dúvidas, transmitindo um para os outros, para mim. Estamos trocando energia o tempo todo. Quem aqui nunca sentiu, quando chega num lugar, sente uma sensação? Nossa, esse ambiente está estranho. Ou então chega num lugar, Léo, sei que eu digo, né, Léo? Ou então chega num lugar, nossa, cara, você chega num lugar que tem natureza, né? Em cima da montanha, que você olha aquele horizonte, você respira aquela brisa, que energia boa, que paz, que coisa, sensação boa. Depende do quê? Porque assim, nem todo mundo que vai no meio do mato sente essa energia boa, tá? Eu não falei meio do mato, falei natureza. A intenção dele é dizer, não adianta você falar que ele quer falar, você não desculpa, não pode entrar na conversa. Mas você não precisa estar no meio do mato, a coisa pode ser em outro lugar. Muito obrigada. Eu sei do seu problema de carinho. Cristiano, se tiver alguma coisa mexendo, Ela já está com medo. encarnada ou não. Mas você quer falar, tudo é isso. Tudo. Então nós estamos trocando essas energias, nossas emanações, nós estamos emanando energia, pensamento o tempo todo, que é isso aí, emanação e pensamento. Estamos emanando pensamento e recebendo emanações dos outros, dos ambientes e de qualquer ser que está à nossa volta. Sofremos a influência do meio o tempo todo, gente. Agora vocês entendem por que o exame espiritual pede para ter um ambiente psíquico propício para o trabalho? Agora vocês entendem por que é preciso a disciplina, o pensamento focado, concentrado? Para você contribuir com o seu pensamento, sua energia, para que o ambiente esteja em nível elevado, energeticamente falando, para que propicie a troca energética. Pode falar?
Fala, Alexandre. Todo mundo ouviu o que ela falou? Olha o que ela falou. Um indivíduo que sai da sintonia quebra toda a harmonia vibracional do ambiente. Inclusive, até para abastecer esse conceito da minha mãe, eu já comentei isso com o Hélio. Espírito de tratamento tem que acordar bem, para vir trabalhar direito. Exatamente. Porque não adianta eu chegar lá, xingar todo mundo, brigar com todo mundo, discutir com o cliente, na hora de pegar aqui, bem assim mesmo. Você tocou num assunto fundamental. Aí você vai vir trabalhar na casa espírita para você doar o quê? Energia, pensamento positivo, para ajudar as pessoas, porque tudo é pensamento, estamos trocando energia o tempo todo. Aí você tem um dia tumultuado, brigou com o patrão, com a mulher, com os filhos, teve uns 2 dedinhos de prosa, mas Aí fala assim, pensa em Jesus. Você teve aquele dia que só o demônio para explicar. Aí você chega na casa espírita e você acha que você vai trabalhar? Você acha que você vai ter condição de oferecer algo bom para as pessoas? Isso não quer dizer que o dia que você tem o dia do cão, você não precisa vir receber energia. Se você teve um dia ruim, não está em condição de trabalhar, venha, mas venha para receber. Isso. A pessoa fica em casa, fica numa briga, não vem no centro, não. Isso. Por isso que o trabalho dos médicos, antes do passo para os médicos, a concentração separada, a preparação é importante para serenar. Aí a disciplina é chegar no horário, terminar na hora certa, a disciplina é dos pensamentos. A gente acha que não tem hoje, vocês não sabem o que você está no vocês se apanham, não estou no casa. Cheguei aqui, ó, subi um passo, ainda com um lado, assim, sabe? Para mim respirar, eu não tenho. Você entendeu o que aconteceu? Não, se eu fosse deixar por isso, eu não tenho sabe. Entendeu? Se você for deixar. Se for recebendo, orando, eu não posso tomar nada. Não está entendendo, aí, então, você tem que uma parte de coisa boa, você tem que tomar muito cuidado. Por isso a preparação antes dos trabalhos é muito importante. Toda casa tem. Os médicos separam, vão orar, vão serenar, todos, e o cara interage. Pensamento é vida, tem forma e atinge a tudo e a todos. E atinge primeiro o seu corpo. Perfeito. Exatamente. Ou seja, nós, como somos imperfeitos, vamos estar alheios a receber influências para não vir. Seja para vir trabalhar ou para vir receber tratamento. Então, você pode ter um dia muito difícil, uma notícia horrível, você viu, o Danilo precisou sair, aconteceu alguma coisa que ele precisou se ausentar. Ou seja, pode ter certeza absoluta, 101% de certeza, que no dia que você vem no centro vai acontecer algo para te atrapalhar. Convive com isso, meu irmão. Aceita que dói menos. Desde o dia que eu comecei a participar do centro, eu escuto toda vez. Agora é o Covid,
Mas só que eu aprendi a bloquear. Não escuto o que a outra pessoa está falando. Eu escuto ali, mas parece que eu não estou escutando. E aí quando eu chego aqui, ele pode gritar comigo. Eu faço de conta de que Nem tá sai por ouvindo. aqui, sai por aqui. Eu nem deixo aquilo me passar, porque eu acostumei com aquilo. Então eu aprendi a lidar com ele. Olha o que ela falou. Ela recebeu influência, mas no pensamento dela, no íntimo, ela escolheu não aceitar. Influência negativa você vai ter. Você vai ter influência negativa o tempo todo. E no dia de vir, vai ter mais ainda. No dia de você vir para o curso, vai ter milhões de coisas para você não vir para o curso. Só que você tem o poder de escolher. O pensamento não é seu. O pensamento não é seu. É você quem manda. É você quem escolhe. Ferramenta. Isso, você tem o poder de escolha. Então você vê, só para concluir, você vai vir. Se você não está bem, se sente mal, venha, nem que seja para passar, para tomar um passe, para se reequilibrar. Venha, de qualquer forma, venha. E complementando, vocês falaram, que a Alexandre falou, chegou aqui para o trabalho, teve um dia de cão, está chateado, está estressado, está nervoso. O início do trabalho é o momento para você fazer essa equilibração, essa equalização de energia, você sentar, respirar, se acalmar, orar, e ali você vai voltando, se conectando aos poucos. O início do trabalho é para isso, é para que você não é para ficar fofocando, falando, nossa, você viu, gente, olha o que fulano fez. É para concentrar, para orar, para equalizar as suas energias, seus pensamentos, para estar preparado para o trabalho. E se de tudo não funcionar, se ele estiver mal, tome um passo, receba ao invés de doar e volte para casa melhor. Certo? Pode falar, Alexandre. Mandou sair de terra lá. Olha os pensamentos. Olha os pensamentos. Você que pensa com amor? Quem? Você Tem irmãozinho que não quer deixar o você sai de outro que quer vir, irmão. Mas ele vai limpar. Mas ele vai participar desse curso. vai sair daqui do tomate. Nossa, aqui é a casa da minha mãe. Nossa. Estava virando um pandemônio. Eu não já fica com a cabeça pra fora. Só um adendo. Naquele distante ano de 2019, parece que faz muito tempo, várias vezes nas terças-feiras nós recebemos a orientação espiritual de chegar no centro em oração. Oração, 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 oração. Para não ficar de tititi, não esqueça essa tititi na área comum do centro, porque isso evidentemente atrapalha a sintonia, atrapalha o trabalho. Viu por quê? Agora vocês entenderam a importância do pensamento, as energias, a própria matéria tem que ser recebendo a influência do pensamento. Estamos inteligências conectadas aqui. Está concentrado aqui. Por que eu falo agora? Concentre-se no aqui e no agora. Então você tem que estar com o pensamento no local e no momento em que você está, desconectado o resto, para você contribuir com essa energia vibratória psíquica do ambiente. Olha aí, ó, somos inteligências conectadas pelo padrão vibratório. Se todos aqui, vamos supor, vamos trabalhar agora, ou vamos receber o passe. Para receber você tem que estar conectado. Se você sentar na cadeira para receber o passe, aí chega o médico, vai te dar o passe. Mas na hora que você estiver recebendo o passe, está assim, nossa, se pagar a conta de luz, vou pagar agora, oh meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Não, eu falei para aquela desgrama da minha me lembrar daquilo, aquele inferno, me lembra? Ao invés de você estar concentrado no momento presente e no local em que você está, no ambiente, e receber, orar, agradecer, se conectar com o médico, com Deus, com a espiritualidade, para receber. Seu pensamento fica divagando, simplesmente não está acontecendo nada com você. Não tem paz. Pode ter um médium mais poderoso que
Pode chegar Jesus na sua frente. Se você não concentrar com Ele, não conectar com Ele, nada vai acontecer. Nada. Oi? Igual marido e mulher que tá brigado. O marido falou pra esposa, ela chama de mal, né? Pergunta que faz assim, às vezes quando ele amor, me acorda às 6, meu filho está 7 horas da manhã, e ela me botar mais cedo, eu trabalhando mais cedo. Aí ela levantou o bilhete e falei, acorda, são 7 horas. Ele acordou 9 horas, tava um bilhetinho, acorda, só 7 Tudo é padrão vibratório, gente. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Vai entender esse negócio de vibração, frequência, que diabo é isso? Nós vamos entender na próxima aula. Mas aí, como nós somos inteligências conectadas, nós estamos trocando isso e contribuindo para o ambiente. Já viu que aquela pessoa que reclama muito, a vida dela é um desastre? Já viu aquela frase assim? Desgraça pouco é bobagem? Você começa tendo um problema, aí você começa a baixar a sua vibração. Aí você começa a reclamar, não, mas não é possível que isso aconteceu comigo. Nossa, mas Deus não podia ter feito isso comigo. Aí você vem reclamando, não, minha vida é difícil, nossa senhora, estou sentindo dor, estou aguentando. Aqui você entra numa sintonia, você começa a conectar com coisas, energias desse nível. E aí o que vai vir para você? Flores, frutos, beleza, tranquilidade, paz? Não, desgraça vem a cavalo. Porque você vai estar conectado com isso. Agora, veio uma dificuldade, ele se sentiu, essa doeu. Você para, respira, busca pensar em algo melhor, agradece pelo que você aprendeu com aquilo. Difícil? É, não estou falando que é fácil. Mas é a forma da gente sair daquele padrão. Mudar o foco, virar a chave. Virar a chave. É aí, gente. É aí que está o segredo. Quer outra prova desse negócio de sintonia, conexão, padrão vibratório? Você já viu quando você está num lugar, você está de costa para alguém, de repente você percebe que a pessoa está te olhando? Você não olhou para ela. Às vezes você nem sabe que ela está ali, mas você sabe que ela está te olhando. Você olha para ela e ela está te olhando. Prova da conexão. Sim. Saiu da vibração dele, virou a chave. Ele pode até estar ali, Marcelo. Ele pode até estar do lado dela ali. Só que ela virou a chave. Ela mudou a sintonia, o padrão vibratório dela mudou. Não podemos garantir se está aqui ou não, mas a sintonia dela mudou. Exatamente. Exatamente. Ele pode ou não estar ali. Se tiver, ela não está percebendo ele porque ela mudou a vibração. Entendeu? E agora você entendeu por que você sabe quando alguém está te olhando? Seu pensamento está conectado. Todos nós. Né? E aí, já que existe uma conexão de pensamento, o que todos nós temos como recurso básico? Essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha mágica. Nós temos a necessidade de comunicar. E a comunicação não é feita só através da fala, não. Tá? Comunicação se dá de diversas formas. Pela fala, pela escrita, pelas sensações, pelo olhar, boa, pelas expressões, ou seja, pelo pensamento, gente. É o pensamento que comunica, não é a sua fala, não é a sua voz, não é a sua escrita, é o pensamento, porque aquilo ali, a fala, a escrita, são ferramentas. São ferramentas mediúnicas do seu pensamento. Olha que louco isso. Viu como a mediunidade está em tudo? Olha que maravilha isso, a gente entender isso. A mediunidade está em tudo. Tudo. É o último recurso. Eu consigo evangelizar, mesmo que seja por palavras, eu consigo evangelizar.
fez é o exemplo. O amor dele, e a vida dele foi o exemplo para evangelizar o mundo. Qual a melhor forma de você ensinar? Qual a melhor forma de comunicar? Por que você tem que gritar com seu filho para ele obedecer? Você não é exemplo. Exemplo, isso, Adriana. A melhor forma de comunicação é o exemplo. É a melhor comunicação que existe. Não adianta eu chegar para o meu filho. Vou contar um caso para exemplificar isso. É engraçado, mas é a pura realidade. Um amigo meu, da minha idade, tinha mania de chupar dedo. Velho já. Ele tem 2 filhos. A filha mais nova dele, na época, era criança, 5 aninhos. E chupava dedo também. Será por quê? O pai era o exemplo. O pai chupava dedo. Ela viu o pai chupando dedo, ela chupava. E a menina estava ficando com o dedinho até amassadinho, chatinho, de tanto chupar dedo. O tempo todo com o dedinho na boca. Um dia eu estava na casa dele, a gente foi jantar. A gente sentado na mesa, esperando a janta ficar pronta, né, e eu conversando com ele. A menina entra na sala, na cozinha lá, chupando o dedo. Aí ele olhou para ela, ele estava debruçado sobre a mesa, com os 2 cotovelos na mesa, com o dedo na boca, desse jeito. E ele falou assim para ela, desse jeito: Thaisa, tira o dedo da boca, só o papai que pode. E aí? A melhor comunicação é o exemplo. Perfeito, Adriana, perfeito. E nós temos isso como uma necessidade. Isso é um recurso da alma. Isso é um recurso do nosso espírito, chamado recurso anímico. Tudo que fala anímico é que vem da alma. Por que alma? Porque nós somos espíritos encarnados. Portanto, alma. Quando o nosso espírito deixa o corpo físico, é denominado espírito. Isso é só uma denominação, mas é a mesma coisa. Tá? Portanto, se nós temos a necessidade de comunicar, se nós trocamos informações o tempo todo, comunicamos em pensamento o tempo todo, com tudo e com todos, por que nós comunicaríamos somente com quem está encarnado? Com quem a gente está vendo, ou com o que a gente está vendo? Tudo é energia. Espírito é pensamento que é energia. E não é porque ele não está encarnado que ele não é vivo, não tem vida. Não é energia, ele é energia, ele existe. E ele está próximo de você. E você tem a necessidade de se comunicar. E você interage com o ambiente, com as pessoas a todo tempo à sua volta. E você não vai comunicar com o espírito. Ah, mas eu não sou médico. Todos nós somos médicos. Todos. O que muda é o grau de sensibilidade. O que muda é o grau de sensibilidade. Alguns percebem mais fácil, mais latente, mais forte do que outros. Só isso que muda. Tá? E aí a gente entra numa outra questão muito importante. Você nunca estudou geometria espacial. Você nem ouviu falar o que é isso. Você vai saber falar com alguém, se comunicar com alguém sobre o assunto? Vai? Se alguém chegar falando sobre geometria espacial com você, se você nunca ouviu falar desse tema, tá? Suponhando aqui que ninguém nunca ouviu falar disso, você vai entender alguma coisa? A comunicação aí foi feita? Não. Não foi feita, você não entendeu. Aí a gente entra numa coisa importante, gente. A gente entra numa coisa muito importante. A gente está terminando, tá? O comunicador emitirá a mensagem, o receptor interpretará. Como? De acordo com seus conhecimentos e experiências. Se eu chego para falar de geometria espacial para o Cristiano, você sabe o que é isso? Você vai entender algo? E você tem que repetir, você tem que transmitir o que eu estou te falando para alguém. Você vai conseguir? Vai conseguir?
aí um espírito de alta categoria chega para você e você não tem a mínima ideia do que é ser um espírito puro, das ideias que ele está trazendo de elevação, você vai conseguir transmitir? Nós somos medidos pelo grau de cultura e conhecimento que temos. A nossa comunicação é feita pelo grau de conhecimento e cultura, de experiências, ou seja, dos nossos pensamentos, da nossa realidade. Se nós não temos conhecimento, nós vamos ser médiuns hábeis para transmitir algo que a espiritualidade precisa de elevada categoria, de elevada vibração e energia. Nós vamos conseguir fazer isso? Agora vocês estão entendendo por que a gente é tão cobrado em estudar? O emissor transmitirá a informação. O emissor é quem está falando. Então eu chego para conversar com a Cristiane e ela tem que passar o recado, o meu recado para vocês. Primeiro, eu vou falar algo para ela que esteja de acordo com o que eu saiba, de acordo com os meus conhecimentos e minhas experiências. Eu não vou falar nada do que eu não saiba, não tem como. Tá? Então o emissor emite algo que ele entende para a pessoa. O receptor vai ter esse filtro, a luz entrando, branquinho, colorido, é o filtro. A pessoa que está recebendo a informação vai entender do jeito dela e vai transmitir do jeito dela, independente de que tipo de mediunidade ela tenha, independente se ela é médium consciente ou não. O médium vai transmitir dentro do que ela conhece. É por isso que quando eu escuto um termo que eu não sei, que eles falam, eu falo assim, não sei, não vou falar, porque eles vão me perguntar o que é e eu não vou saber responder. O mais importante, está vendo a importância da gente procurar aprender, conhecer, saber o que você está fazendo? Como é que você vai tratar de alguém, vai cuidar de alguém se você não entende nada, nem de você mesmo? Você não consegue entender nem o que se passa com você. É óbvio, você não vai esperar virar santo para fazer milagre. Você não vai esperar virar perfeito para você fazer caridade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode e deve fazer a caridade, deve participar dos trabalhos, mas tenha em mente que você tem muito que aprender, que através do seu filtro você vai ser um bom ou um mau médium, através do seu conhecimento, da sua busca em fazer a coisa o mais certa possível. E aí, André Luiz nos traz isso aí, a mente é a base de todas as manifestações mediúnicas. É imprescindível enriquecer o pensamento incorporando os tesouros morais e culturais. É imprescindível, é fundamental, é prioridade. Você tem que enriquecer o seu pensamento incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Estudando, aprendendo, entendendo o que você está fazendo. Tá? O bom médium se dá àquele que procura se melhorar a si mesmo. O médium que é bom médium, ele procura se melhorar a si mesmo. É como se fosse esse lago aí, O médium, se as águas estiverem agitadas desse lago, ela vai conseguir refletir a beleza das estrelas que estão lá no céu, que jazem no infinito? Não. A água está agitada, ela não consegue, não transmite. Se você é um lago de águas agitadas e turvas, você conseguirá demonstrar o tesouro que está lá no fundo do lago? Porque todos nós temos um tesouro dentro de nós, que é... Nós não somos os peixes? Se você não limpar essa água, você não vai mostrar esse tesouro que você tem dentro. Se você não serenar esta água, esse tesouro não vai aparecer. E você não refletirá o que está nas alturas das estrelas. Pensa nisso. Vamos lá. Chegamos no final do nosso curso de hoje. Me perdoe aí, temos um pequeno atraso. Uma prática rápida, simples, para a gente fazer agora, que é uma ferramenta que a gente vai usar, principalmente para todos que trabalham aqui na casa, e principalmente você que não trabalha,
No seu dia a dia você pode usar isso, tá? Nós vamos aprender a fazer esse negocinho chamado irradiação. Aí, Adriana, a gente falou muito de pensamento aqui, né? A base é o nosso pensamento. Só que o sentimento nutre o pensamento. Então, se você está se sentindo, por exemplo, você está com raiva, chateado, aquele sentimento de raiva está alimentando seu pensamento, que está fazendo sua vibração cair e todas as consequências que vem depois. Entende? Ou seja, nasce de um sentimento. Mudar a vibração, virar a chavinha que a Alexandra falou, começa pelo sentimento. Então, primeiro, você silencia o pensamento para ele parar de atrapalhar. Pensamento, ó, não me atrapalha agora, cala a boca. Silencia. O pensamento silencia. E aí você deixa o sentimento vir. Sensação de paz, sensação de alívio, sensação de plenitude. Aí veio esse sentimento, aí você usa o pensamento para fortalecer, um conectando o outro. Aí você agradece e vai fazendo ele aumentar com o pensamento. Vai vir esse sentimento e vai aumentando e aumentando. Isso é irradiar. E aí quando você vai dar um passo, quando você chega na casa de alguém, uma pessoa está muito triste, às vezes você não precisa dar um passo, às vezes ela nem acredita, porque ela não gosta do espiritismo, ela é de outra religião, apesar do espiritismo não ser religião, mas não vem a casa aqui agora. Você quer ajudar alguém, quando você ora com um sentimento, trazendo aquela verdade, sensação boa, verdadeira de querer desejar o bem, você leva a oração. Aquilo está nascendo do seu coração. E ali você está irradiando o seu melhor sentimento, ou seja, você está impregnando o seu pensamento com o seu melhor. E ao impregnar o seu pensamento e emitir esse pensamento, ele vai irradiar, levando essa sensação boa. Isso é irradiar. Teoricamente é isso, agora vamos fazer na prática. Mais uma vez, sente-se numa posição confortável. Se você fizer isso, Felipe, você vai melhorar agora. Se você conseguir fazer o que eu vou falar. Respire fundo, feche os seus olhos. Se conecte com você mesmo. Respire. Enche o peito de ar e solta. Concentre-se no momento presente, no aqui, no agora, neste local em que você está, nesta fração de segundo que acabou de passar. Desligue seu pensamento agora. Desligue seu pensamento, silencie. Se vier um pensamento na sua cabeça agora, qualquer um, agradeça por ele existir, porque ele faz parte de você. Você é o pensamento. Agradeça. E peça para ele sentar na salinha do silêncio. Ele vai entrar numa salinha que tem do seu lado e vai ficar quietinho. Veio mais um pensamento, manda ele para a salinha do silêncio. Silencie. Mantenha seu pensamento silenciado agora. Traga para você a sensação de bem-estar. Traga para você a gratidão por estar aqui agora. Agradeça por estar aqui aprendendo e recebendo poderosos recursos para te fazer se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Com o pensamento silenciado, deixe brotar no seu peito aquela sensação mais gostosa, como se você estivesse num lugar maravilhoso, um lugar que você se sinta pleno. Pode ser um lugar na natureza, pode ser sua própria casa, qualquer lugar, que neste lugar reine
tranquilo e em paz. Deixe brotar agora no seu peito uma sensação de gratidão. Imagine agora uma pessoa, a pessoa que você mais ama no mundo, na sua frente. Qualquer uma pessoa que você ama muito. Ela pode estar aqui, presente no mundo físico ou não. Coloque ela no seu pensamento. Imagine ela olhando nos seus olhos, te dando um sorriso. Imagine ela agora estendendo os braços para você e te abraçando. Sente esse amor. Sente esse abraço. Um abraço fraternal, de muito amor. Um abraço que te completa por dentro, te preenche, que te preenche de amor. Quanto amor você está recebendo? Receba esse amor. Permita agora que esse amor faça parte de você. Que esse amor se materialize em forma de luz dentro do seu peito. Permita agora que esse amor, essa sensação tão boa, tão plena, seja um farol de uma luz que nasce no meio do seu peito, que brota do seu coração. Essa sensação de amor, de plenitude, de gratidão. Alimenta isso com mais amor que você sente por essa pessoa. Alimenta e faz com que essa luz se expanda. Expande. Você pode, através do seu pensamento agora, visualizar essa luz. Essa luz pode ter a cor que mais lhe agradar, a forma que mais lhe agradar, mas ela nasce do seu peito. É tanto amor, é tanto amor, que ele não cabe aí dentro. Ele precisa sair. Deixa sair. Deixa ele expandir. Você tem um farol no seu peito agora. E essa luz vai aumentando. Vai aumentando. Essa luz vai aumentando. Quanto mais amor você coloca, mais ela aumenta. Ela já envolveu todo o seu corpo. E ela está aumentando tanto. É tanto amor que você está sentindo agora. Tanta paz. Que você consegue agora envolver o colega do lado. Envolva o seu colega do lado com essa luz. Envolva ele como se você estivesse abraçando ele com a sua luz. Um abraço fraterno de luz, de amor, irradiando o amor de você de dentro para fora. E você pode expandir o quanto quiser. Expande mais. Expande mais. Você pode envolver agora todo esse salão. Expande mais. Aumenta. Expande. Você agora está sendo envolvido e envolvendo a todos aqui presentes com o seu amor. Envolve essa casa inteira. Envolve os vizinhos. Aumenta. Expande. Expande mais. Quanto mais amor, mais vai expandir essa luz. E o limite é quanto amor você pode colocar. Leva isso aí para sua casa agora. Leva essa luz até lá na sua casa. Expande lá. Aumenta ela nos 4 cantos, em todos os ambientes da sua casa. E a todos que lá se encontram. Envolve cada um dessas pessoas com a sua luz, com o seu amor. E quanto mais você expande, mais você se sente preenchido com o amor do colega do lado.
você vai retornando, vai voltando, vai trazendo o seu pensamento, a consciência para você mesmo, para o seu corpo físico. Você respira fundo. Tome consciência agora do seu corpo físico, da sua cadeira. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Me fala qual foi a sensação. Esqueceu até o calor, porque você se desconectou do físico. Foi pensamento. O que você fez aqui, você fez uma irradiação. Você doou o seu melhor. Primeiro você buscou o seu melhor com o seu amor próprio. Irradiou a sua luz, visualizando ela no pensamento. Percebeu que a luz nasceu do sentimento e você apenas usou o pensamento para enxergá-la. O pensamento só foi acompanhando o que estava acontecendo. Você pode fazer isso todos os dias, em qualquer lugar. Às vezes você está na fila do banco, está percebendo que está ficando chateado. Para, nem precisa fechar os olhos, mas para ali, mesmo de olho aberto, respira e vai trazendo isso. Lembra do curso que você vai lembrar. Você vai trazendo isso, você irradia ali, você com você mesmo. É mais uma ferramenta de virada de chave. E aí eu vou dar a atividade da semana para vocês, para a gente encerrar. Você vai fazer uma meditação com irradiação. Isso que a gente fez aqui agora, você vai fazer na sua casa. Procure fazer todos os dias, faça um esforço, tira um tempinho, eu não vou nem falar horário, tá? Tem gente que prefere na hora que levanta, tem gente que prefere na hora que vai dormir, tem gente que prefere, enfim, qualquer horário. Tire 10 minutinhos só 10. E faça todos os dias essa irradiação. E quando você estiver, coloque uma música igual a essa, tranquila, para te ajudar. E aí você faz, quando você fizer, envolva toda a sua casa, todas as pessoas que estão na sua casa. Eu peço para que façam isso todos os dias, 10 minutinhos, e na semana que vem, a gente vai conversar sobre o que vocês perceberam, sentiram e vivenciaram durante esse exercício. Ok? Alguma dúvida? Gente, esse processo é o processo de virada de chave. Tudo a ver que a gente aprendeu hoje de energia, vibração, pensamento, conexão, trocas, tá? Isso vai ajudar muito a sua vida. Muito obrigado por me aguentarem esse tempo todo aqui. Foi um prazer estar aqui. Foi delicioso estar aqui com vocês. Nem ver, né? Passamos até do horário, né? Prometo que na próxima semana eu não vou passar do horário, tá? Prometo. E aí, para que a gente não passe do horário, a gente se vigiar para chegar pelo menos uns 5 minutinhos antes, para a gente fazer a oração, para a gente não ter esse probleminha de avançar o horário aqui, tá bom? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí? Não quero que ninguém vá para casa com dúvida. Uma frase do Papa, muito bonita, que ele fala assim, que preste atenção no que sai do seu coração, porque o que sai do seu coração vai para a sua mente ganha forma e age através da sua boca e do seu mundo. Papa Francisco. Olha que lindo. Vai dizer que esse cara me Preste atenção no que sai do coração, porque do seu coração vai para a sua mente, e da sua mente vai para a sua boca e para as suas mãos. Se transforma em palavras e ações. Lindo isso. Olha que magnífico isso. Como é bom aprender, né, gente? Obrigado, viu? Muito obrigado. Vou só fazer a oração para a gente encerrar, tá bom? Para que a gente possa terminar com essa energia boa que a gente está aqui. E vamos envolver cada um que precisou sair antes do horário. Que eles recebam essa energia boa. Agora a gente sabe que a gente sabe irradiar, né? Quando você estiver orando, esteja irradiando junto. A melhor oração é essa.
também. A gente vai falar sobre paz daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos elevar o pensamento, mantendo a sintonia que nós estávamos agora há pouco, de irradiar. Continue irradiando. Em agradecimento por esse dia maravilhoso, eu agradeço a cada um de vocês, pela paciência, pela compreensão. Nós oramos que Jesus esteja sempre conosco e que Ele retorne com cada um aqui para os seus lados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Muito, muito, muito obrigado. Jesus abençoe.